Olá, eu sou o Macorati e hoje eu vou continuar apresentando os padrões comportamentais GOF. Hoje eu vou apresentar o padrão Observer. Segundo a definição da Gang of Four, o padrão Observer define uma dependência um para muitos entre objetos para que, quando um objeto mudar de estado, todos os seus dependentes sejam notificados e atualizados automaticamente. Este padrão ele permite que um objeto notifique outros objetos sobre alterações em seu estado. E neste padrão nós temos um objeto subject que mantém uma lista de seus dependentes, que são os observers, e os notifica automaticamente sempre que algum estado mudar, chamando um dos seus métodos. Nós podemos dizer, de forma bem simples, que o objetivo principal do padrão observer é manter a consistência entre objetos relacionados sem criar um código fortemente acoplado. Vejamos a seguir um exemplo de como o padrão Observer atua e qual é o seu objetivo. O padrão Observer ele possui dois componentes principais. Os Subject, que são objetos publicadores ou publishers. Esses objetos atuam da seguinte maneira: quando ocorre alguma mudança no estado de um subject, ele deve notificar todos os seus assinantes, que são chamados de subscribers. Então, o primeiro componente é o subject, conhecido como publisher. O outro componente é o observers. Eles são os assinantes, os subscribers. Esses objetos, eles simplesmente vão receber as notificações sobre as mudanças de estados dos subjects. Então, eu tenho como componente do observer o subject e o observer. Então, vamos a um cenário para ilustrar a atuação do padrão observer. Então, vamos supor que eu tenha um subject, que tem um estado, e alguns observers. Nesse cenário, os objetos observers eles vão querer ser atualizados quando algo mudar no subject. Então, para isso, eles enviam uma solicitação ao subject, perguntando se alguma coisa mudou. Dessa forma, o objeto subject ele tem que ser conhecido por todos os objetos observers. Então, aqui nesse cenário, nós temos que muitos observers vão depender de um subject. E aqui eu tenho uma dependência muitos para um. Então, aqui eu posso perceber qual é o problema. O problema aqui é eu manter os objetos observers atualizados sobre as mudanças quando o objeto subject publicar alguma solicitação, quando ele mudar. Então vamos supor que essas mudanças ocorram num intervalo de 60 segundos. Lembre-se que os observers eles enviam mensagens a cada 10 segundos. Então, nesse intervalo de mudança de 60 segundos, cada observer já enviou 6 solicitações ao objeto subject, sendo que somente a última retornará uma resposta positiva e as demais foram solicitações desnecessárias. Então, esse seria um problema. Outro problema que eu tenho aqui é que a quantidade de objetos observers pode impactar aqui o desempenho. Quanto mais objetos observers existirem, maior será a quantidade de solicitações enviadas que não seriam necessárias. Dessa forma, sem usar o padrão observer, os observadores têm que ficar enviando solicitações ao subject em intervalos de tempo. E isso pode consumir recursos e não ser eficiente. Então aqui eu tenho um problema que vai ser resolvido agora com a aplicação do padrão Observer. Então a proposta do padrão Observer é que os objetos observers eles devem pedir ao subject que os notifiquem quando alguma coisa mudar. Então nós vamos ter o subject, os observers, mas agora o objeto subject é quem notifica os observers quando houver alguma mudança. E assim agora nós temos que um subject depende de muitos observadores, ou seja, tem uma dependência um para muitos na aplicação do padrão Observer. Acontece que para isso funcionar é preciso que haja um acordo entre o subject e os observers, aonde os observers precisam fornecer um canal para que o subject os notifique e os observers precisam conhecer o subject que ele deseja observar. E o subject precisa fornecer um canal para que os observers possam se cadastrar como observadores e também um canal para que os observers possam se descadastrar. E também, o que é mais importante, o subject deve ser capaz de notificar todos os observers quando sofrer alguma atualização.
Para fazer isso, o subject tem que manter uma lista de observers que vão se inscrever para receberem as notificações. E agora, sempre que ocorrer alguma mudança no seu estado, o subject vai enviar uma notificação para todos os que estão na lista. Com isso, eu não tenho mais o problema das solicitações desnecessárias. Então, dessa forma, o padrão Observer, ele fornece uma forma de reagir a eventos que acontecem em objetos sem ter um forte acoplamento em suas classes. Então, a ideia fundamental aqui é centralizar essa tarefa de informação, de notificação no subject. E, portanto, ele vai manter uma lista dos observadores que podem se cadastrar e se descadastrar, e qualquer alteração no estado ele vai informar os observadores que tiverem cadastrado. E os observadores não têm que ficar enviando mensagem para o subject. Então é assim que atua e é assim que funciona o padrão Observer. Vejamos agora o diagrama UML do padrão Observer segundo o Goff, onde nós temos os seguintes participantes. Eu tenho aqui o subject, que conhece os seus observadores, os observers, e fornece uma interface para anexar, desanexar o objeto server e também para notificar os observadores. Aqui, qualquer número de objetos observer pode observar um subject. A seguir eu tenho o concrete subject, que vai armazenar o estado de interesse para o concrete observer e vai enviar uma notificação para seus observers quando o seu estado mudar. Subject aqui, eu esqueci de falar, ele é geralmente uma interface ou uma classe abstrata. O outro participante é o observer, que vai definir uma interface de atualização para objetos que devem ser notificados das mudanças que ocorrerem no subject. E eu tenho o concrete observer, que vai manter uma referência a um objeto concrete subject, vai implementar a interface de atualização definida no observer para manter seu estado consistente com o subject e vai armazenar o estado que deve permanecer consistente com o do subject. E quando nós podemos usar o padrão Observer? Nós podemos usar o Observer quando uma modificação do estado de um objeto implica modificações em outros objetos. Quando um objeto deve ser capaz de notificar outros objetos, mas sem pressupostos sobre os objetos a serem notificados. Quando uma abstração possuir dois aspectos e um depender do outro. Quando não desejarmos um forte acoplamento com os objetos que necessitam conhecer essas modificações. E agora vejamos as vantagens em usar o Observer. O padrão Observer permite um acoplamento mínimo entre o subject e o observer. Ele pode reutilizar subjects sem reutilizar os seus observers e vice-versa. Os observers podem ser adicionados sem modificar o subject. O subject e o observer eles podem pertencer a diferentes camadas de abstração. E como desvantagem, nós podemos citar o seguinte, que os assinantes, ou seja, os observers, eles são notificados em ordem aleatória. Não existe uma ordem para notificação aqui. E também, um outro problema que pode ocorrer é o problema de vazamento de memória devido ao registro explícito e ao cancelamento do registro do observer. Essas seriam desvantagens do padrão Observer. Então, a seguir, eu vou apresentar um exemplo de implementação do padrão Observer usando a linguagem C#. Então, vamos imaginar o seguinte cenário. Eu tenho 3 usuários que visitam um site online de vendas para comprar o mesmo celular, que estou chamando de iPhone 11. Acontece que, no momento, esse celular não está disponível, ou seja, a loja está sem estoque e assim não é possível comprar o produto neste momento. Para esses casos, o site ele oferece uma opção para notificar o usuário quando o produto estiver disponível. Mas para fazer isso, os usuários eles têm que se registrar nesse serviço, marcando a opção para serem notificados quando o celular chegar. E assim, quando o celular chegar, os usuários receberão uma notificação do site. Então vamos supor que após algum tempo, a loja do site recebeu o produto e seu status passou agora de sem estoque para disponível. Com isso, o site ele enviou notificações para todos os usuários que se registraram no serviço para receberem essas notificações. Então aqui nesse cenário nós podemos identificar os 2 componentes principais do padrão Observer. O celular aqui, o produto, ele representa o subject e o estado que vai ser monitorado aqui vai ser a disponibilidade deste produto. E os usuários aqui seriam os observers, que são os interessados em receberem as notificações quando o produto estiver disponível. Então, de acordo com o padrão Observer, os observers precisam
ser registrados para o subject. Aqui no nosso caso, os 3 usuários, eles vão ter que se cadastrar na opção de notificação do subject. Me avise quando o produto estiver disponível. Quando o estado aqui mudar de sem estoque para disponível, o subject ele vai enviar uma notificação a todos os observers. Então, esse seria um exemplo de atuação do padrão observer, que nós vamos implementar agora usando a linguagem C#. Então, eu vou mostrar inicialmente o diagrama de classes que foi obtido na implementação feita no Visual Studio 2019 Community. Então, eu criei uma interface que eu chamei isSubject, que define o contrato para registrar, remover observers e notificar os observers. Aqui é uma interface. Aí eu criei uma classe concreta que eu chamei de concreteSubject, que vai definir uma lista de observadores e o produto cujo estado será observado, que representa o meu subject. Então aqui, nesses métodos que eu vou definir nessa classe, eu tenho o construtor que vai criar o produto e definir seu estado inicial. Aí eu vou ter o método para adicionar observadores, obter a disponibilidade do produto, notificar os observadores, registrar, remover e atualizar a disponibilidade do produto. Eu criei também uma interface iObserver que define um contrato aqui com um método que vai ser implementado, que eu chamei de atualiza, para atualizar os objetos que devem ser notificados das mudanças no status do produto. E a classe concreta, essa aqui é uma interface, e a classe concreta concreteObserver, que vai implementar a interface de atualização iObserver e vai manter uma referência ao objeto concreteSubject. Então essa implementação é uma implementação padrão bem simples. Então a seguir eu vou mostrar o código obtido nesta implementação. Eu defini isSubject, que é a minha interface, defini um contrato aqui para registrar, remover e notificar os observers. A seguir implementei essa interface em concreteSubject. Então aqui eu defini uma lista de observadores, defini o meu produto e aqui eu vou estar monitorando a disponibilidade do produto. No construtor eu vou criar o produto e definir um status inicial para a disponibilidade. E aqui eu tenho os métodos para retornar a disponibilidade, alterar a disponibilidade do produto, registrar um observador, aqui eu incluo o observador na lista, aqui eu removo o observador da lista e aqui eu notifico os observadores quando o estado mudar. Observe que para fazer essa notificação eu percorro a lista de observadores que essa classe aqui mantém. Olha. Depois eu defini a interface iObserver com o método atualiza. Aqui eu estou definindo aqui que esse método vai atualizar os objetos que devem ser notificados, quando a disponibilidade aqui mudar. E no concreteObserver, eu estou implementando a interface Observer. No construtor, eu estou mantendo uma referência ao concreteSubject, injetando aqui uma instância do tipo isSubject e estou atribuindo aqui um nome para o usuário apenas para mim apresentar isso no console. E na implementação do método atualiza, eu estou aqui notificando o usuário da disponibilidade do produto. Então essa é a implementação e aqui na classe programa eu estou usando, essa implementação. Então eu crio um produto e defino o seu estoque inicial, a sua disponibilidade inicial, o seu status inicial. E aqui eu estou apresentando isso ao usuário, estou dando um get disponibilidade, então inicialmente eu não tenho estoque. Então a seguir eu vou registrar os observadores que querem ser notificados quando o estado mudar, quando ele passar de sem estoque para disponível. Então eu estou registrando 3 usuários, note que eu estou usando aqui o concreteObserver, estou definindo o usuário e estou mantendo uma referência ao subject, que é o iPhone 11. Então aqui é o meu subject e aqui é o meu observer. E quando o estado mudar, eu quero que os usuários sejam notificados. Então aqui eu estou alterando a disponibilidade e isso vai fazer com que eu envie uma notificação para cada um dos observers que estão inscritos aqui. E essa lista está sendo mantida aqui por concreteSubject, exatamente como está implementado. Então se eu executar esse projeto agora, eu vou ter o seguinte resultado. Então eu tenho aqui iPhone 11 e o estado atual é sem estoque. E eu tenho aqui os observers inscritos para receber notificações sobre o produto iPhone 11. Tem aqui o Macorati, a Miriam e a Janice. Então agora eu vou pressionar uma tecla, ele vai mudar o status do subject, que é o iPhone 11, e vai notificar
cada um dos usuários que estão escritos aqui, ó. Então eu vou pressionar um Enter aqui, ó. Então ele me dá a mensagem, ó, a disponibilidade mudou de sem estoque para disponível. Então o produto no valor de agora está disponível, notificando todos os observers, e aqui está a notificação de cada observer. Então essa seria uma implementação padrão básica, mas que mostra de forma simples como que o padrão observer funciona. Então até a semana que vem.